Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou a Joyce Campolina e essa é mais uma edição da Entrevista Primaz, sempre com o apoio da Cedro Mineração e do Grupo 3T. E hoje a gente está aqui com a mestre e historiadora Letícia Ribeiro, graduanda aqui pelo FOP, mestre aqui pelo FOP também. E ela é pesquisadora da ditadura civil-militar no Brasil e dedica seus estudos às disputas de memória, aos usos do passado e à forma como essa história continua sendo presente no nosso cotidiano. Atuando no projeto A Ditadura em Minas Gerais, financiado pela FAPEMIG, Letícia desenvolve pesquisas em arquivos, entrevistas, exposições, iniciativas de história pública, aproximando a produção acadêmica da população por meio de visitas guiadas, conteúdos digitais e ações culturais. Nessa conversa, a gente vai falar sobre memória, sobre democracia, patrimônio, Ouro Preto, e entender aquela famosa frase, de o porquê que conhecer o passado é sempre importante para a gente compreender o presente e não repetir no futuro. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz também de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, que eu tenho feito, principalmente aqui em Ouro Preto, em relação à pesquisa da ditadura. Estou muito feliz. Obrigada. Bacana demais. Eu acho que antes da gente entrar nos processos de pesquisa e no projeto da ditadura em Minas Gerais, a gente queria conhecer um pouco mais de você, de como que surgiu essa relação com a história, e com os estudos da ditadura. Como que desenvolveu esse interesse em você? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu fiz graduação aqui na FOP em 2017. Eu não tinha interesse pré-definido quando eu cheguei, eu sabia que eu queria fazer história. E aí, só no final da graduação que eu comecei a trabalhar diretamente com os anos ali da ditadura. Eu entrei numa iniciação científica que estudava o movimento das diretas já, que foi o movimento ali do final, nos anos finais da ditadura, já no processo de democratização. E aí, esse projeto de iniciação científica durou 1 ano e coincidiu com o período que eu estava formando. E aí, pós-formatura, eu fiquei pensando, o que eu ia fazer e tudo, e eu gosto muito da área acadêmica, eu gostei muito da pesquisa, sempre gostei muito de pesquisar. E aí foi quando eu fiz o processo seletivo do mestrado aqui na UFOP, passei, e aí em 2022 eu colei grau no dia 9 de fevereiro, no dia 9 de março eu fiz minha matrícula no mestrado. Caramba. Acabei emendando, e aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre as diretas já, sempre foi meu objeto de estudo, desde a iniciação, e eu mantive no mestrado, mas aí eu estudava nos livros didáticos, como as diretas já aparecia nos livros didáticos produzidos ali na década de 90 para entender como aquele acontecimento histórico aparecia de imediato e como o processo de temporização acontecia, Até porque as crianças que estudavam nesses livros didáticos são adultos hoje, e isso demonstra um pouco de como a memória coletiva sobre o final da ditadura foi colocada, foi ensinada por essas crianças e de como isso acaba reverberando hoje nos dias atuais. E aí, em 2022, eu comecei, em 2024, eu recebi o convite para participar do projeto da ditadura em Minas Gerais, que é onde eu trabalho atualmente, que é um projeto financiado pela FAPEMIG, que envolve 4 universidades. Esse projeto, ele teve início em 2021, na iniciativa do coordenador, que é o Leon Kaminski. Ele desenvolvia uma disciplina de história na UENG, que ele promovia debates sobre a ditadura no território mineiro, e aí daí surgiu a necessidade de ampliar esse debate. E aí foi quando o projeto surge. Ele envolve a UENG em todas as suas instituições, todos os seus campos, a UFMG, a UFSJ e a UFOP. E aí, em cada uma dessas universidades, a gente tem um pesquisador, um bolsista, que faz as atividades ali relacionadas ao próprio campus, No caso, no início, quem começou foi a Vitória Ivo, que também pesquisa ditadura, e que atualmente é doutoranda aqui do programa de pós-graduação em História. E aí, quando ela passou para o doutorado, ela foi para o doutorado e a vaga ficou
não ociosa, né, mas a vaga estava disponível e aí eu fui convidada porque eu já estava relacionada com o tema. E aí eu dei continuidade às pesquisas que a Vitória já tinha começado, principalmente no que aconteceu da ditadura aqui, dentro da UFOP, e tenho desenvolvido as atividades até então. Bacana demais. E eu queria muito perguntar sobre isso, assim, porque eu acredito que pesquisar e trabalhar com um assunto tão grave, assim, né, que foi a ditadura, e ainda tem resquícios até atualmente, né, desse nosso passado. Queria saber como é que é para você ter acesso sempre, sempre pesquisar sobre algo que foi tão difícil e tão perturbador. Qual que é o sentimento de estar tão enfiada ali dentro disso? Esse tema já mexia comigo desde a graduação, assim, eu lembro que quando eu fiz a disciplina que é Brasil 4, que está na grade de História, que estuda o período da ditadura, eu já fiquei muito chocada, eu já ficava muito mexida com tudo aquilo que eu lia. Por mais que fosse um tema muito difícil, era um tema que eu tinha muita curiosidade, assim. E acabou que quando isso tudo aconteceu, eu comecei a trabalhar no projeto, eu tive acesso a documentos que eu nunca tinha tido. Eu li coisas que eu nunca tinha lido anteriormente e que não dá para negar que é muito triste. Teve vezes que eu, assim, eu li um documento e ficava acabada, porque, principalmente com os relatórios da Comissão da Verdade, feitos a partir do governo da Dilma, muita coisa foi exposta, né? Então, todos os relatórios, todas as pessoas torturadas, e eu acho que é isso que chama mais atenção quando você para pensar nisso tudo, né? A violência. Primeiro, porque as pessoas têm um fetiche muito grande na dor do outro. Segundo, porque é um tema que aconteceu e que as pessoas negam até hoje. Então, você precisa ler aquilo, você precisa afirmar aquilo, você precisa estudar aquilo para... Não, gente, aconteceu. Não é uma historinha, não foi assim suavizado como muita gente diz e defende. Então, é um trabalho muito sério, que envolve muita pesquisa e que também envolve um cuidado muito grande, porque você lida com o passado traumático do outro, a dor do outro. Tem vítimas, tipo, a gente tem vítimas aqui em Ouro Preto, as famílias ainda estão aqui, não aqui na região, mas enfim, estão vivas, elas veem as publicações, elas veem as pesquisas sobre os parentes, né, que foram vítimas, então exige um cuidado muito grande ao trabalhar com isso tudo. Com certeza. E uma coisa sobre a ditadura, principalmente aqui em Minas Gerais, quando a gente fala de ditadura, a gente não pensa muito em Rio, São Paulo, que é o que está mais no nosso imaginário coletivo. Sim. Mesmo, que é o que é passado. Igual quando eu estudei, não foi falado sobre como foi a ditadura militar em Minas Gerais. Sim. Então, é muito importante falar disso, né? Parte da iniciativa do projeto é isso, é entender como a ditadura ela aconteceu para além ali do eixo Rio, São Paulo e Minas, mas para além da capital também, entender como isso aconteceu nos municípios menores, em que escala isso aconteceu, seja na Câmara de Vereadores da cidade, seja na instituição de nível federal ou estadual de cada cidade mineira. E, para além disso, né, entender como isso pode ser ampliado para os territórios do Brasil. Assim, nas pesquisas do Nordeste, por exemplo, como a ditadura aconteceu lá, ou no Sul também, Centro-Oeste, enfim, todas as regiões, mas para além desse olhar direcionado das grandes capitais, e principalmente do eixo ali do Sudeste. Né? A gente tem descoberto muitas coisas muito interessantes. Assim. A gente tem tido resultados muito legais de cada núcleo de pesquisa que a gente tem, a partir dos bolsistas, né? Cada um pesquisa um tema dentro ali da ditadura, então tem relação com os franciscanos, por exemplo, em Divinópolis, as relações com os padres e a ditadura, os indígenas também, então, assim, tem tido resultados muito legais, assim. Você tem algum eixo mais específico que você costuma pesquisar e escrever? Então, eu tentei explorar um pouco o que eu já tinha visto no mestrado, no final ali da ditadura, né, no processo já de redemocratização, mas quando eu entrei no projeto, o foco foi entender como isso aconteceu institucionalmente aqui em Ouro Preto e Mariana. Até então, a gente tinha a Escola de Minas e a Escola de Farmácia, e só depois a gente tem um processo de unificação e transformação de tudo em FOP. Então, entender como isso aconteceu ali, tanto enquanto as instituições eram separadas e depois quando houve a unificação. Bacana. Antes da gente entrar mais nesses
assuntos específicos de pesquisa, eu queria até comentar algo e te perguntar algo. Então, gente, para quem não sabe, Letícia aqui recebeu a menção honrosa da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia pela sua dissertação sobre as diretas já nos livros didáticos. Eu queria que você já comentou um pouco sobre, mas eu queria que você contasse o que esse reconhecimento assim, né, representa para você, qual que é o sentimento de receber isso, né? Primeiro que foi um choque, assim, eu fiz a inscrição a pedido da minha orientadora, a professora doutora Luísa Halter. Ela falou assim, se inscreve, estou pedindo todos os meus orientadores, meus orientandos para se inscrever, acho que vai ser importante. E eu fiz sem muita expectativa mesmo. Por fazer, né? Por fazer, eu acho que eu demorei a acreditar que o meu trabalho era um trabalho bom, sabe? Eu demorei a acreditar que aquilo ali merecia reconhecimento. Mas depois de tanto tempo e 196 páginas escritas, eu demorei um pouquinho. Mas eu lembro que foi numa sexta-feira, foi num evento em Goiás. E aí, uma amiga me mandou mensagem falando assim, você viu que você ganhou o prêmio? Eu falei, que prêmio? Do que você tá falando? Aí ela falou, o prêmio do SBTHH, você ganhou menção honrosa. Eu falei, mentira, onde você tá vendo isso? Ela falou assim, o meu marido está no evento, seu nome foi falado ao vivo, mas está sendo transmitido no canal do YouTube do evento. Olha aí. Eu falei, mentira? Ela, pode olhar, ele não tá enganado, é você que ganhou. E aí eu tomei um susto danado, fui procurar. Aí eu tava fora de casa, eu fui pra um lugar assim, coloquei o celular no YouTube, coloquei no ouvido, comecei a escutar e vi meu nome. Aí eu falei pra Luísa, minha orientadora, e mandei pra minha mãe. No grupo da minha família, assim. Aí todo mundo ficou super feliz. E eu não acreditei até o momento em que eu recebi um e-mail falando, você ganhou, aqui está seu certificado, meus parabéns. E aí eu fiquei, meu Deus, eu ganhei mesmo. Que lindo, mas parabéns! E eu fiquei, assim, muito, muito feliz, assim, porque durante o mestrado foi um período... Muita coisa deu errado na minha pesquisa. Eu demorei a achar os livros que eu ia usar como fonte. Eu demorei a fechar isso, então acabou atrasando. E aí esse atraso me deixou muito decepcionada, gerou uma angústia muito grande, porque parecia que as coisas não iam pra frente, sabe? Quando eu falava, meu Deus, vou achar o livro didático. Não achava. Dava tudo errado. E eu mandava pra minha orientadora, não deu, o que a gente faz? E aí acabou que eu achei os livros didáticos que eu usei na Biblioteca Municipal de Ouro Preto. Eu peguei todos que estavam disponíveis, foram 16 livros, eu analisei todos, peguei todos, levei pra casa e falei, agora vai. E aí foi, assim. E aí nos meses finais, antes da defesa, eu já estava muito tensa, a minha dissertação estava enorme, e aí eu já precisava mandar, né, para a defesa, e aí a Luísa falou, não, relaxa, seu trabalho está excelente, você escreve muito bem, tem muita coisa, você analisou muita coisa, fica tranquila. E até mesmo após a defesa, assim, a única coisa que eu senti era alívio, sabe? Eu acho que foi a melhor noite de sono que eu tive, assim, em anos depois do dia da minha defesa, mas depois, quando o prêmio veio, foi tipo assim, nossa, valeu a pena. Eu realmente fiz um trabalho excelente. Vira e mexe, alguém menciona meu trabalho ou pergunta. Eu apresentei ele em outros eventos, as pessoas ficaram realmente curiosas para ler. Então, eu fico sempre muito feliz quando isso é falado. Assim. Que bacana, porque às vezes é muito difícil a gente acreditar. Síndrome de impostor, tava tentando lembrar. Que a gente fica fazendo um negócio ali e pensa, não tá bom o suficiente. Sim. Quando recebe essa menção honrosa, por exemplo, super importante, dá até aquele calorzinho, né? Nossa, eu nunca fiquei tão feliz em fazer um post no LinkedIn. Fiquei, uau, gente, ganhei. Porque foi muito legal, assim, muito legal mesmo. Todo mundo ficou muito feliz comigo. Meus pais me ligaram, mandaram um vídeo tomando uma cerveja em comemoração. Foi muito legal. Eu, assim, fiquei muito, muito feliz. Parabéns de verdade, isso é muito importante. Voltando para a sua pesquisa e para o projeto, né? A pesquisa ela já mostrava que a memória da redemocratização é disputada até mesmo dentro da educação. Que às vezes são muitas controvérsias que são colocadas dentro do ensino, né? Sim. Isso dialoga muito com o que você faz hoje, inclusive pelos livros didáticos. Tem alguma
dentro da sua pesquisa, né? Algo que te marcou, alguma controvérsia que te marcou de uma forma potente, assim, que você fez, meu Deus, isso está sendo passado, ou isso está deixando de ser falado? Eu acho que controvérsia nem tanto, mas a ausência de fatos tão importantes durante ali os capítulos. Geralmente a gente tinha um padrão. Eu peguei livros de várias séries, eu não defini ali uma série específica para analisar, porque eu já não tinha mais tempo, eu já não achava mais os livros, então meu recorte foi um recorte temporal. Livros produzidos entre 85 e 95. E aí eu analisava sempre um capítulo. Geralmente, o capítulo relacionado à ditadura estava ali no final do livro didático, então eram já nas páginas finais ou quase no último capítulo. E um padrão ali que eu percebi era que os textos eram muito curtos, não tinha grandes aprofundamentos, não tinham grandes marcos ali em comum. Vira e mexe tinha alguma coisa ali em comum, algum movimento que era citado, por exemplo, a atuação da Igreja Católica, da OAB, contra a ditadura, mas isso era em alguns livros. Mas a grande maioria eram trechos de 5 linhas que trabalhavam sobre o período todo, por exemplo. Às vezes nem era mencionado o processo de redemocratização. Seja pela proximidade ali de produção do livro e o acontecimento, ou por não ter mesmo, sabe? Poucos livros traziam algo além do tipo, aconteceu isso, e aí acabou. Aí chega o governo de Figueiredo. E aí tem eleições indiretas para presidente. Mas, assim, a ausência de trechos mais complexos ou que tensionavam mais as forças ali envolvidas foi o absoluto na maioria dos livros. Isso sem contar que foi no final do livro, né? Ou seja, no final do ano, aquela correria toda, Sim, que não tem como passar nada direito. Exatamente. Nem sempre garantia de que os alunos chegassem até o final do livro ali pelo conteúdo prático mesmo, pelo tempo hábil de que se tem na escola. Então, era outra questão, né? Esses alunos chegavam a ver aquilo que estava ali, por mais básico que fosse. Com certeza. E esses alunos já são adultos hoje em dia, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que você acha que essa ausência e esse erro, assim, na educação afeta o presente. Porque essas crianças que mal conheceram sobre a ditadura estão hoje movimentando a economia, enfim, como que você acha que influencia no Brasil de hoje? Eu tive 2 exemplos que não sei se servem de parâmetro, porque a minha mãe e a minha orientadora estudaram com esses livros e são pessoas extremamente politizadas. Então, assim, seja porque elas cresceram sendo politizadas de outras maneiras, mas ali no meu núcleo, eu convivo com adultos dessa época, né, e que tem essa formação política. Mas quando a gente pensa no cenário brasileiro, por exemplo, desde 2014, com o impeachment da Dilma e depois a ascensão do Bolsonaro, a gente vê o reflexo prático disso, de como os governos de extrema-direita, principalmente a partir da figura do Bolsonaro, eles tensionaram tanto isso a ponto das pessoas não acreditarem que a ditadura existiu. Seja pelos absurdos que ele falava, quando ele tinha oportunidade, ou seja mesmo por tudo que estava envolvido nesse cenário em geral, assim. Principalmente mantidos através das falas dele, né? De que a ditadura só matou o bandido, ou de que foi excelente para a economia brasileira, ou que não foi tão grave assim, torturou só quem mereceu, sabe? E frases banais do tipo que revelam como todo esse passado, ele não teve um processo de justiça efetiva a ponto das pessoas saberem o que aconteceu e terem compromisso com essa verdade, né? De saber que, não, isso aconteceu de verdade, eu não posso tornar isso banal ou tornar isso menos doloroso porque eu não acredito, né? E de como o fato de você não saber sobre alguma coisa faz com que possivelmente isso possa ser repetido, né? Porque a partir do momento que você não lembra, você não conhece, aquilo não tá ali para você. Então, é facilmente de ser questionado ou trazido ao presente a partir de mobilizações completamente erradas, assim. Com certeza. E o que mais tem, que a gente vê desde a eleição de 2018, é pessoas que ficam nesse saudosismo, né? Porque a ditadura que era bom, que não conhecem realmente, né? Sim. E que não fazem não tem a mínimo interesse em conhecer. Lê o relatório da Comissão da Verdade, lê todas as documentações produzidas durante esse tempo, lê
todos os trabalhos dos historiadores, que não são poucos, que se dedicam, né, a essa ciência, que é pesquisar sobre esse período, é o básico, assim, sabe? Com certeza. E mesmo falando, não, leia, a pessoa prefere acreditar num fulano, Num corte do corte, TikTok. num tio. Não, meu tio é dessa época. Não, ele falou que nada aconteceu, sabe? E é muito bizarro isso, porque eu sou do interior de Minas Gerais. E meus pais também. Meu pai, ele era de Monjolos, minha mãe de Esmeraldas. E segundo eles, não teve nada, não viram nada. Então, a importância do trabalho, por exemplo, da ditadura em Minas Gerais, de tratar como que a ditadura aconteceu dentro desses lugares que não são as capitais, é muito importante. Muito importante. O Leon Kaminski, que é o coordenador do curso, do projeto, ele escreve, ele é pesquisador da contracultura. Durante o período, ele pesquisa, inclusive, no Festival de Inverno. E aí, ele usa uma metáfora muito sagaz, assim, para explicar o porquê que no interior a sensação era mais diferente. É a metáfora do sufoco. Ele diz que nas capitais, a presença e a violência da ditadura era tão efetiva que você não tinha como respirar. Então, você buscava o alívio em cidades menores, onde você sabia que a ditadura estava ali, você sabia que a ação policial do DOPS, de todo mundo, estava ali, mas que acontecia em menor intensidade. Então, você conseguia um respiro para você não sufocar, mas era um respiro não suficiente para te promover ali um alívio muito grande, mas o suficiente para você aguentar e voltar para a rotina. Então, ele escreve, inclusive, sobre cidades que cumpriram um pouco desse papel da metáfora do sufoco. Ouro Preto é um deles, pelo Festival de Inverno, né, através da mobilização da arte em tempos sombrios, e de como a arte ela serve também como um período de alívio para esse sufoco todo. Com certeza. Acho que isso explica um pouco, sabe? E antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive pelo Festival de Inverno, que está acontecendo já, Sim. né, aqui em Ouro Preto e Mariana, a gente vai fazer um breve intervalo, bem rapidinho, mas já já a gente volta com essa conversa super importante que a gente está tendo com a Letícia. Até mais. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença. Voltamos a apresentar mais uma edição maravilhosa da Entrevista Primaz com a Letícia. E antes da gente sair do intervalo, a Letícia estava contando um pouco mais sobre o projeto da ditadura em Minas Gerais e sobre a importância de tratar da ditadura em lugares menores no interior. E falou um pouquinho sobre o Festival de Inverno, que está acontecendo atualmente, né, nessa semana, até setembro, se eu não estou enganada.
E eu queria que você contasse um pouco sobre isso para mim, porque pela Letícia aqui escreve muito bem e coloca as publicações dentro do projeto da ditadura para fazer essa aproximação do público com algo tão importante, com um assunto tão importante. E uma das publicações foi referente ao Festival de Inverno, que tem uma ligação com contracultura. Sim. Queria que você contasse um pouco para mim sobre o festival, que, se eu não me engano, começou em 67, né? Ou seja, em plena ditadura militar. E de como que foi isso? Um festival de inverno de arte no meio da ditadura. Que loucura foi essa? O festival, ele nasce com a parceria da UFMG, e principalmente da Faculdade de Belas Artes, com a Prefeitura de Ouro Preto, Escola de Minas e Escola de Farmácia, que até então eram duas instituições diferentes. E aí acontece a primeira edição em 67, com a ideia de trazer uma movimentação artística e uma formação artística clássica no período de férias. Então, durante um mês, vários estudantes de várias localidades do país vinham a Ouro Preto para fazer essa formação que acontecia semanalmente e que tinha ali o empréstimo dos prédios da Escola de Minas e Escola de Farmácia para as aulas. Esse projeto, desde sempre, atraiu muito o público, porque nessa mesma época o turismo em Ouro Preto já estava num momento muito crescente, e o festival começou daí. Só que houve uma grande influência, vários artistas vieram, então se tornou um polo mesmo. O Leão Camins, que é o coordenador, ele estuda não só o Festival de Inverno, mas esse movimento de contracultura, da influência disso, pensando de que nessa época a gente estava sob a ditadura, e a ditadura acontecia, e o festival acontecia sob essa ambiguidade, né? Você ter esse momento de experimentação artística muito grande, mas o projeto ser financiado, de certa forma, pelo governo federal, pela ditadura, e ter a presença ali dos órgãos de repressão. A gente tinha a presença do DOPS, Departamento de Ordem e Vigilância Social, e a gente tinha também a Brigada do Vício, que era um órgão da ditadura responsável por punir o uso de entorpecentes. Então, os dois agiam através, né, da violência, da tortura, que estavam ali presentes ao mesmo tempo em que você tinha uma liberdade artística muito grande. É importante dizer que durante a semana tinha ali a programação oficial, né, do Festival de Inverno, mas tinha o que acontecia nas noites e nos finais de semana, que é o Festival Paralelo, que é o que o Leão fala muito. Porque todas as pessoas que vinham, né, para o festival, elas ficavam na cidade. Elas dormiam aqui, elas viviam na cidade durante um mês. Então, isso tudo acontecia de maneira paralela, né? As noites ouropretanas durante o festival e durante o fim de semana. Então, muita gente vinha só para a programação paralela, por exemplo. Que era o Festival de Inverno. Que é o Festival de Inverno. Isso tudo causou um certo tumulto na ala tradicional ouropretana, né? Na parte tradicional da cidade. A gente tinha uma sociedade, a TFP, que lutava pelo tradicionalismo das famílias brasileiras. Parece que é um discurso de 2018, mas não é. E uma dessas figuras que compunha a TFP era o Padre Simões, que era o padre da Igreja Nossa Senhora do Pilar. E ele falava abertamente nas missas que pedia para os pais não deixarem seus filhos saírem nas noites, porque aquilo tudo ia corrompê-los, e que o Festival de Inverno era, na verdade, o Festival do Inferno, e que era para evitar que os jovens tivessem contato com isso tudo. Muitos artistas conhecidíssimos passaram por aqui durante esse período. Tipo quem? Tipo Chico Buarque, Gilberto Gil, artistas internacionais. A gente teve o The Living Theatre, que foi o grupo de teatro preso, que eles eram dos Estados Unidos e alguns países da América Latina, alguns integrantes brasileiros também. Então, isso tudo aconteceu e essa gerou um grande tumulto ali, principalmente para a aula tradicional ouropretana, que fez até um abaixo-assinado pedindo o fim do festival, mas isso não aconteceu porque de 67 a gente teve 13 edições seguidas, então o festival durou ali por mínimo 13 anos, né? Ele ainda continuou, mas o objetivo principal, né, do abaixo-assinado, de evitar que o festival acontecesse, não aconteceu. Ele seguiu ali a plenos pulmões durante um bom tempo. Assim. E você comentou do The Living Theatre, que eu tava louca pra te perguntar. Que a pergunta, né, que eu até escrevi aqui foi: o episódio marcante foi a prisão dos integrantes do Living Theatre em Ouro Preto, em 71.
Como que foi essa história? Por que que eles foram presos? O que sucedeu? Como que foi isso? Então, o The Living era um grupo de teatro formado pelo Julian e a Judith Beck. Eles são de Nova York, eles são dos Estados Unidos, e eles vieram para o Brasil a convite inicialmente do Festival de Inverno, para compor a programação oficial. Era um grupo grande, que fazia teatro de rua, que fazia várias experimentações artísticas, e eles chegam a Ouro Preto e eles causam um grande rebuliço na cidade pelos seus modos de vida, né? Eles andavam em bando, o grupo vivia todo mundo junto na mesma casa. Muito aquilo que a gente viu a partir dos novos baianos, né? Aquela ideia de viver em coletivo. E isso tudo assustou, de novo, a parte muito tradicional de Ouro Preto. E gerou grandes rebuliços, assim. E aí, de início, a chegada deles causou tanto impacto que o Festival de Inverno resolveu cancelar a participação deles de maneira oficial, porque aquilo poderia causar problemas para o festival, né? Então, a solução foi romper ali com eles, romper o convite. Só que eles ficaram na cidade para a programação paralela, que o festival em si não tinha controle, né? Era aquilo que acontecia nas ruas e que era independente. Então, eles fizeram algumas peças na Praça Tiradentes, em Saramenha. Eles mantiveram ali a sua participação na cidade, nesse festival paralelo. E eles viviam no que hoje a gente conhece, que é o Circoló ABC da Barra, um casarão. Então, era a casa deles, eles moravam ali. Durante esse período, eles ficaram ali. E aí foi quando eles são presos, mas eles são presos por porte de droga. O DOPS plantou literalmente um saco de maconha, tem registros disso, registros fotográficos, e eles invadem a casa, eles acham a droga, e aí todo mundo é preso e levado para o DOPS de BH. E nos registros que a gente tem, encontrados principalmente pelo grupo de trabalho GTUFOP, que foi um grupo de trabalho que durou ali um ano, de 2016 a 2017, que produziu um relatório sobre a ditadura dentro da Escola de Minas e Escola de Farmácia, em parceria com a Comissão Nacional da Verdade. E aí, a partir desses estudos, foi descoberto isso, e aí todos eles foram levados para BH. Só que isso causou problemas institucionais para o Brasil, institucionais e diplomáticos, porque os integrantes do grupo tinham partes ali que eram brasileiros, mas tinham os dois, o casal de Nova York, dos Estados Unidos, e pessoas da América Latina, de outros países da América Latina. Então, isso causou problemas diplomáticos para o Brasil. O mundo inteiro ficou sabendo da prisão dele, virou manchete. O Arquivo Público Municipal, que é um dos arquivos que eu frequentei muito, tem os clippings dos jornais da época que mostram toda a linha do tempo da prisão, da chegada, prisão e libertação deles. Né? Eles foram mandados de volta para os Estados Unidos. Mas eles ficaram presos no DOPS. E um dos muitos problemas, né? Mas mais um deles é que a Judith e o Julian, eles tinham uma filha. A filha tinha 4 anos. Então, era uma criança que dependia de cuidados legais. E os pais estavam presos no DOPS. Então, a avó, a mãe do Julian, vem dos Estados Unidos para ficar com a tutela da criança durante o período de julgamento. Assim. Tem vários julgamentos, tem matérias de todo tipo. Matérias que falavam da necessidade da prisão, do que ia acontecer, e da decisão final, que é quando eles são mandados de volta para os países de origem. Né? Então, eles saem do Brasil e não retornam, mas gerou uma grande mobilização, assim. Veículos de imprensa de todo mundo começaram a mandar cartas, comunicações e ofícios para a Prefeitura de Ouro Preto para saber o que estava acontecendo. No próprio Arquivo Público Municipal de Ouro Preto tem vários registros de gente mandando telegrama para cá, querendo saber o que estava acontecendo, qual era a situação atual deles. E o Julian escreve um livro sobre o período que ele ficou preso, e os integrantes que eram do grupo, que eram da América Latina, alegam ter sofrido muito mais tortura do que os integrantes dos Estados Unidos, o que pode justificar ainda mais os problemas diplomáticos que o Brasil desenvolveu em função disso e de como isso afetou ali eles na prática, né, nas células ali do DOPS. Tem várias fotos disponibilizadas também, algumas delas eu coloquei na publicação que eu fiz sobre a prisão deles, e é um caso
que, assim, envolveu o mundo inteiro, ficou com olhos, não só no Brasil, mas para Ouro Preto e para BH. E pensando nesse impacto que você falou, você acha que fatos como esse, do Festival de Inferno, da prisão do The Living Theater, afetou e tem reflexos, de alguma forma, até hoje no Festival de Inverno, nas programações que a gente tem atualmente em Ouro Preto? Eu não sei, assim, se tem diretamente, mas as pessoas eventualmente sabem desses casos e eventualmente eles perguntam, assim, o que aconteceu? Porque foram casos muito conhecidos, Sim. né? Então, tem muitos registros, muita gente estudou sobre, tem muitos registros até mesmo no Arquivo Público Municipal. Então, é uma fonte de pesquisa muito rica. O Leon, ele pesquisa muito sobre, estudou a prisão do delírio, no geral. Então, acaba lembrando, seja por curiosidade, ou seja por saber, sabe aquele grupo de teatro? Então, eles estiveram aqui, foram presos aqui com um saco de maconha, sabe? E acaba virando, não banal, mas acaba virando uma parte engraçada, né? As pessoas retomam isso, nem que seja pelo humor. Com certeza. E pensando nisso, nessa questão de situações que acontecem, porque o que eu acho? Ouro Preto, quando a gente fala Ouro Preto, o que você lembra? Museu de Confidência, centro histórico. Mas tem uma coisa que você fala muito, que é que a cidade guarda história dentro dela, nos escritos dela, assim, né? Tem algum lugar de Ouro Preto, ou lugares, né, que a gente vai conversar sobre a caminhada que vocês fazem sobre a ditadura e tudo, que as pessoas passam ali andando normalmente e não sabem nem na missa metade do que aconteceu nesses lugares, e se sim, você falou, que lugares são esses e qual que é a história? Eu acho que isso envolve muito o trajeto que a gente desenvolve, que foi um trajeto pensado a partir disso, né? O que Ouro Preto pode dizer além da arquitetura colonial e do período colonial brasileiro. Essa iniciativa, ela partiu da professora doutora Miriam Hermeto, que é da UFMG, ela é parceira do projeto também. Ela começou a pensar nisso junto com a Maria Ávila, que é doutoranda aqui do programa de pós-graduação em História também. E aí o início do roteiro ele começa a surgir. E aí depois que eu e Vitória, a gente passou a integrar o projeto, né? A gente começou a pensar nesse roteiro de fato, né, de como transformar isso num roteiro palpável que a gente possa levar pessoas para conhecer Ouro Preto para além desse olhar colonial, dessa arquitetura que vai, não só da arquitetura, né, mas da narrativa da Inconfidência Mineira, centrada na figura de Tiradentes, principalmente. E aí a gente montou esse trajeto e a gente fazia uma visita guiada uma vez por semestre com a turma da graduação de História da UFMG, que vinha para cá semestralmente para a gente fazer esse roteiro. E aí isso já acontece desde 2023, 24. E uma vez por período a gente fazia esse trajeto com a turma da UFMG, mas aí começaram a surgir convites para estender isso. E a gente começou a pensar no trajeto de novo, né? A gente fez uma vez, a gente pensou em outra coisa, a gente pensou em outros lugares. Então, a gente tem alguns pontos na cidade que são marcados, que a gente atravessa com o trajeto sempre. Mas é isso, o trajeto está sempre em construção, a gente está sempre pensando em alguma coisa nova, algum novo lugar que possa contribuir. Mas é principalmente ali na região central, né? A gente sai da Praça Tiradentes, a figura de Tiradentes, a própria praça como espaço público de manifestação, amplamente utilizado durante a ditadura, seja pelos movimentos a favor dela, comemorados no dia 21 de abril, mobilizando a figura de Tiradentes, né, de toda a liberdade da independência e Confidência Mineira, mas também de como a região ali central ela deixa aspectos institucionais muito claros, né? A gente tem o Museu da Confidência, a gente tem a Escola de Farmácia logo em frente, a gente tem o CAEM do lado, logo embaixo a gente tem a Escola de Farmácia, que são as instituições que a gente teve a ditadura acontecendo ali dentro, né? A gente tem registros do que aconteceu feitos pelo grupo de trabalho de Getúlio Vargas. Então, são muitos lugares e aí a gente montou isso tudo e o trajeto ali acontece, no geral. Tem algum lugar específico que você acha que a história que
te marcou de alguma forma? Não necessariamente precisa estar dentro do trajeto, mas que você conhece ali das nuances e de tudo que rolou lá na época da ditadura? Eu acho que todos os lugares eles marcam de alguma maneira, porque cada parte do trajeto a gente mobiliza ali alguma memória, algum registro, e a gente leva documentação, né? Então, a gente sai ali da Praça Tiradentes, fala um pouco da praça, da Escola de Minas e do CAEM, a gente desce para a Escola de Farmácia, que é onde a gente fala da atuação da ditadura ali, e da nomeação do Largo, que homenageia uma das autoridades da ditadura dentro da Escola de Farmácia. E aí a gente vai pro Grêmio Cristão Ataíde, que é quando a gente fala das vítimas. E eu acho que esse é o ponto assim, mais forte, eu acho que é um dos que mais mexe comigo, porque a gente não fala só de um passado, a gente fala de alguém, né? A gente fala das 3 vítimas, 2 ouropretanos e um marianense. E a gente usa o espaço do Grêmio Literário para mobilizar essa memória, porque foi um lugar de resistência ali, cultural, foi um espaço onde eles produziam um jornal, né? Então, havia ali muitos movimentos de resistência naquela época e é um dos que mais mexe comigo. Depois disso, a gente vai para a República dos Deuses, que é a república que foi invadida no 21 de abril de 1980. E depois a gente retorna para o Largo da Igreja São Francisco de Assis, que é onde a gente fala do festival. E a gente tem alguns registros fotográficos daquele largo durante os primeiros festivais de inverno. Então a gente tenta fazer um paralelo ali, até mesmo do passado e do presente, a partir das imagens, né? Mostrar as imagens e estar no lugar para fazer essa comparação. Você percebe mudanças assim nas pessoas depois do trajeto? Sim, muitas. Eu acho que a principal delas é que elas não imaginavam que isso tudo acontecia. Porque é isso, né? É um trabalho que tem sido feito e que está começando a ser divulgado, então poucas pessoas ainda estão sabendo, né, que o trajeto ele é feito, que ele pode ser realizado. Então as pessoas começam a enxergar Ouro Preto através de outro olhar, né? Que é um olhar que a gente quer mostrar para todo mundo. Então, no final do trajeto, a gente faz algumas perguntas para saber mesmo quem estava ali, né, gostou ou não, o que achou. E a principal coisa que eles falam, sem dúvidas, eu jamais pensei que isso acontecia, eu jamais fazia ideia de que isso tudo aconteceu e de como agora eu vou olhar para o preto de maneiras diferentes, né? Vou enxergar além da figura colonial ou até mesmo das narrativas da Inconfidência Mineira. Eu acho que esse é o objetivo. Total. Sim. E você falou muito que depois de entrar no projeto da ditadura, você encontrou arquivos que você jamais pensaria que você conseguiria ter acesso. Um desses arquivos foi o arquivo da Escola de Minas de Farmácia do golpe de 64 ou não? Eu fui a alguns acervos. Eu fui no Arquivo Público Municipal, que é na Casa de Gonzaga. Lá eu tive acesso às atas da Câmara de Vereadores daqui de Ouro Preto e eu vi que foi escrito ali no momento do golpe, dos vereadores que foram caçados, de como da primeira sessão, que foi mencionada a ditadura, de como a sessão ficou secreta para ser discutido o que ia acontecer com os vereadores. Os ofícios de comunicações que chegavam diretamente no gabinete dos prefeitos, né, durante esse período. E aí parte desse acervo das atas estão na Fundação Aleijadinho, que foi quando eu vi ali o movimento contrário, né, de como a retomada democrática ela começou a aparecer aqui. As primeiras discussões sobre as diretas já, a vinda do presidente Figueiredo aqui para falar sobre a abertura, são documentos que estão ali naquilo que eu estudei, né? Até mesmo durante a minha dissertação. E aí eu também fui na Escola de Minas, e aí eu tive acesso às folhas de pagamento dos professores, por exemplo, mas um livro da Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito era um aluno da ditadura que foi formado ali logo nos dias após o golpe, e foi nomeado 3 professores, e o presidente deles era o Antônio Pinheiro Filho. Ele era um homem da ditadura dentro da Escola de Minas, então tudo tinha que passar por ele. E a comissão de inquérito era responsável por investigar
toda e qualquer atividade considerada suspeita dentro da escola de Minas. E uma das principais atividades, uma das primeiras, era a aplicação do questionário, que foi aplicado para todos os alunos, todos os funcionários, todos os quadros administrativos, todos os terceirizados contratados, e eles tinham um prazo muito pequeno para devolver tudo assinado. E eram perguntas muito diretas, do tipo, você é sindicalizado ou não? O que você acha do governo que está no poder agora? Você conhece alguém que tem alguma atividade suspeita? Então, ver as respostas deste questionário me deixou, assim, muito surpresa. Assim. Foi a primeira vez. Eu já tinha tido acesso à parte deles, digital, mas pegar ali o documento e ver é outra coisa. Com certeza. Que loucura. Uma loucura. Eu ficava assim, eu sempre fico chocada. Aham. Aí é o processo de ir, ler os documentos, registrar. Então eu levava minha câmera, eu fotografava tudo, chegava em casa e catalogava para eu ter acesso depois, né? Então parte do trabalho também é isso, né? Você ir fotografar e criar um acervo para, se caso eu precise ter acesso a essa fonte, eu ter ali comigo e para pesquisa no geral do projeto. Até porque igual, aconteceu, não vou lembrar a data, mas o Caim já pegou fogo. Então coisas assim acontecem muito, né? Sim, e é tudo registrado. E qual que é a importância pra você, assim, da preservação de arquivos como esse? Fundamental, assim. Sem ter acesso a esse arquivo da Escola de Minas, parte da minha pesquisa não existiria. Tudo bem que eu uso grande parte do que o grupo de trabalho de GTUFOP usou, mas ir ali e ir com outro olhar para além daquilo que eu li, né, pensar através de outras perspectivas é fundamental. Só que eu não tive o acesso da Escola de Minas, o acervo no geral, ele está bem comprometido, então foi um trabalho bem difícil, porque o acervo, ele tá um pouco balançado, sabe? Então, eu gastei muito tempo para ir atrás, achar os documentos, porque não constava como estava catalogado atrás. Então, assim, por mais que esses documentos existam, eles estão um pouco negados, assim. Eles precisam de uma atenção necessária para organizar e até mesmo para preservação, sabe? Se eu que, sem grandes conhecimentos de arquivo, de preservação, eu achei muita coisa, pensa se eu tivesse 100% organizado, né? O que mais eu encontraria? Porque ali era muita coisa e eu tinha pouco tempo, eu tinha que escolher o que eu queria ver, então, às vezes eu olhava uma coisa assim, escrita ditadura ou pelo período, aí eu ia atrás, sabe? Mas foi fundamental. Todos os acessos de todos esses acervos foram fundamentais. Com certeza. E queria falar um pouquinho sobre memória em disputa, assim. Você até comentou sobre o Largo, né? Vicente Helena Trópio. Sim. E você escreveu fez até um debate envolvendo a mudança do nome, né, do Largo. Por que você acha que discutir nomes de ruas, assim, também é discutir, de certa forma, a memória, assim? Muita gente não sabe, mas o Vicente Helena Trópia, ele foi o presidente da comissão de inquérito da Escola de Farmácia, então ele era um homem da ditadura dentro da Escola de Farmácia. E no grupo de trabalho de GTUFOP, no relatório que eles produziram, tem evidências muito claras de que ele perseguiu, que ele causou problemas institucionais para alunos, porque ele era um homem da ditadura. Então, ele é homenageado, e aí é importante falar da importância política da Escola de Farmácia, que eu acho que acaba relacionando no estudo, né? Foi a primeira escola de farmácia da América Latina, ela foi formada em 1839, e ele foi um professor que esteve ali durante muito tempo, e para além disso, ele foi vereador da cidade. Então, ele tinha poder institucional dentro da Escola de Farmácia, mas ele também tinha um poder ali social dentro da comunidade europeana, porque ele era vereador. Então, pensar na homenagem dele significa pensar que a gente homenageou um ditador, né? Registros posteriores mostraram isso de maneira muito, muito clara. Então, quando a gente começou a falar disso, as pessoas não sabiam, né? Eu não tive acesso, por exemplo, aos arquivos da Escola de Farmácia. Não consegui ainda ir lá, espero um dia conseguir, porque eu acho que eu vou encontrar muitas dessas coisas, né? Mas o grupo de trabalho teve, e não faltaram documentos em que ele é apontado em perseguir alunos, dele ter ali essa perseguição efetiva e de ser um homem da ditadura dentro da Escola de Farmácia. Então, pensar nisso, uma homenagem pública, pensar que você está homenageando um ditador, uma pessoa que perseguiu os alunos,
que denunciou alunos, denunciou colegas, denunciou professores. Tem registros de professores que foram perseguidos e observados por mais de 10 anos. Então, pensa você viver com esse medo inerente por 10 anos, né? Causado por um professor que agora tem uma placa que nomeia um largo na cidade, uma região muito central, né? Que todo mundo passa, turista passa, todo mundo minimamente vai questionar quem é essa pessoa, né? E às vezes não vai saber, porque vai saber só da posição social dele, né? Que ele foi um grande farmacêutico e um vereador de Ouro Preto. Então, quando o DCE da UFOP encabeçou esse abaixo-assinado para retirada, a gente prestou total apoio, porque é um movimento muito importante, né? Por que não homenagear uma vítima da ditadura nesse lugar? A gente tem 3, né? Um deles foi homenageado, Elcio Fortes tem uma rua, é uma rua nova, mas existe. E aí a gente parte também das recomendações que o grupo de trabalho fez, assim como várias recomendações que surgiram com os processos de Comissão Nacional da Verdade, né? Não são maneiras de recompensar o passado, porque isso é impossível, mas maneiras de trazer certo ideal de justiça e memória para o presente. Então, uma dessas maneiras sugeridas pelo GT-UFOP era a retirada do nome do Vicente Helena Própria do Largo. Isso foi publicado em dezembro de 2017. Foi comunicado à prefeitura, mas nada foi feito, porque a placa continua lá. Então, todas isso tudo que a gente esse debate, ele volta com a iniciativa do DCE, que aí foi quando as pessoas começaram a falar disso novamente, né? Outros veículos de comunicação publicaram, e aí essa notícia ganhou notoriedade, e aí teve uma discussão muito grande nos comentários, assim. Até trouxe isso na minha publicação, tensionando isso tudo, né? Porque, de um lado, tem pessoas que falam que ele foi muito importante, que ele, né, enfim, ele pode ter sido muitas coisas, mas ele também foi um ditador. E ali a gente não está falando do papel dele como farmacêutico, a gente está falando como uma figura pública que recebeu o apoio, que foi um ditador ali dentro da Escola de Minas, que recebeu poder para isso, e que perseguiu alunos, né? Então, o que você quer tornar público no centro de Ouro Preto, né? O que você quer lembrar a partir desse momento? Isso que eu ia te perguntar, porque muita gente, quando se depara com pedidos como esse, né, falam que é apagamento da história, que é o que a gente mais vê. Qual é a resposta que você dá para esse tipo de gente? Apagamento de quem, né? Várias histórias têm sido apagadas constantemente e reapagadas com a manutenção desses nomes em espaços públicos, mas nem por isso a gente tem o mesmo nível de questionamento ou o mesmo nível de engajamento. As pessoas tendem a lembrar dele, né, dessas figuras a partir de um laço muito familiar ou de importância que esquece, né, que coloca de lado esse outro aspecto dele, né, mas que é um aspecto que também merece ser lembrado, principalmente desse, né. E é outra coisa, né, isso envolve também a valorização do trabalho da história como ciência. Não são alegações que não têm comprovação. Isso tudo foi um trabalho científico feito pelo grupo de trabalho da UFOP durante o período de 1 ano e que tem sido feito há muito tempo. Então, quando você nega isso também, você nega o trabalho dos historiadores que estão ali nos arquivos, que estão cruzando fontes, que estão analisando os processos judiciais durante o período da ditadura, né? Então, você acaba desvalorizando todo esse trabalho em consequência. Com certeza. E eu queria te perguntar também, porque eu acredito, né? Porque eu não sou tanto da pesquisa, mas eu acredito que transformar essa linguagem acadêmica em algo que é compreendido pela população deve ser um trabalho um pouco complicado. Como que está sendo isso para você? Eu acho que isso também parte da iniciativa do projeto no estado de Minas Gerais, porque quando a gente pensa em transformar isso tudo numa linguagem por um post no Instagram, a gente não quer ler o texto acadêmico, né? A gente quer ler aquilo de maneira compreensível, palpável, né? Mas que contenha também todos o academicismo presente na pesquisa.
Então, isso acaba se refletindo durante as nossas publicações. A gente sempre conversa das publicações, a gente sempre tenta, né, pensar. E quando eu faço meus posts, eu penso, o que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre isso acharia de ler essa publicação? Ela precisa ter um resultado ali palpável na hora, ela precisa entender minimamente o que eu estou tentando dizer. Então, isso também se aplica ao trajeto. Acho que isso faz parte um pouco da didática, né? Eu fiz história de licenciatura, então eu não tive muito contato com a sala de aula, mas eventualmente você tem. Então, eventualmente você tenta ali fazer com que seus alunos compreendam, né? Que você pegar aquele conhecimento muito acadêmico e transformar numa coisa palpável ali para o entendimento. Seja fazendo analogias com o presente ou analogia da realidade dos estudantes, né? Muitas vezes a gente tenta fazer isso durante os trajetos, principalmente com os estudantes. E quando o público ele não é esse da área da pesquisa, pensar, né? Como uma pessoa que não é dessa área pode entender isso que eu estou falando, né? De certa forma tem funcionado, as pessoas têm entendido. A gente tem tido resultados muito bons no Instagram. Para além ali desse público acadêmico, a gente tem muita gente que é para além dessa área que acompanha, a gente vê as métricas do Instagram, então acaba que a gente vê que está dando certo pelos resultados que a gente tem tido. E deixa eu te perguntar, sobre a questão do futuro da ditadura em Minas Gerais. Vocês têm algum plano futuro, talvez, de ampliação de alguma forma? Como que vocês estão imaginando aí os próximos capítulos? Como todo projeto, ele tem um período para acabar. Então, a gente já está caminhando para o tempo final do projeto. A gente vai ver até quando ele vai ainda acontecer. Se tem chance de renovação ou não, mas a princípio ele vai ter o fim porque ele é um projeto, né? Então, agora, atualmente, a gente tem trabalhado em entregar as coisas que a gente precisa entregar para ver o que vai acontecer, né? Até mesmo com a manutenção da página, porque hoje a gente tem uma rotina muito específica, né? Com todos os bolsistas, a gente tem publicação 2 vezes por semana, às terças e às quintas. A gente divulga muita coisa lá, muita gente entra em contato com a gente através da divulgação, né? Então a gente acabou criando uma rede de contato muito grande. Mas é isso, a gente tá meio certo, assim, espero que continue. Que se o projeto acabar, se o financiamento acabar, que o projeto em si, na rede social, possa ter essa manutenção, porque ela é fundamental, assim. Com certeza. E com o fim do projeto também seria o fim do trajeto que vocês fazem no Ouro Preto, desse percurso? Acho que não. Isso é mais uma iniciativa minha da Vitória. Atualmente ela está no período de sanduíche na Argentina, então durante esse período eu realizei o trajeto sozinha. A gente vai acostumando, né? E acabou que a gente ampliou para além daquela ideia inicial de ter os estudantes da graduação de História da UFMG. A gente já fez com vários públicos e tem sido muito legal. Outras pessoas têm procurado a gente. A gente participou da programação de Cestas Abertas da FAOP uma vez, e aí foi onde a gente teve um público mais variado, para além de professores, né, que também já fizeram, ou alunos da graduação, né, de outros cursos. Uma das iniciativas foi do DCE, então a gente teve alunos do IF, MG, e alunos da UFOP, para além dos cursos de História, teve de Direito, Museologia, Jornalismo, e aí esse período a gente teve o convite da professora Ana Carolina para disciplina da pós-graduação de jornalismo, que foi bem legal. Inclusive, falando da questão de jornalismo, você também teve um papel fundamental e a sua pesquisa e o Caminhos da Ditadura, o trajeto que vocês fazem, no documentário Casa Armando, né? Sim, foi muito legal. Como que foi isso, esse convite, esse processo? A gente estava na programação do Museus em Movimento, que é também um projeto... Deixa eu só te contar. Para quem não sabe, gente, o Casa Armando é um documentário que foi dirigido pelo Douglas Júlio e pelo Gustavo Heimberg, na disciplina de documentário do curso de jornalismo da UFOP, que trata sobre como foi a ditadura militar em Ouro Preto e principalmente como foi na República dos Deuses, Isso, né? no episódio da invasão de lá. Eles foram num trajeto e eles ficaram curiosos com isso, e aí surgiu a disciplina, né, e eles falaram, beleza, vamos fazer. E aí parte do grupo já tinha feito o trajeto em 2 momentos diferentes, e aí depois eles fizeram o trajeto de novo, e aí perguntaram se a gente ajudava.
obviamente, eu topei na hora. Eles acompanharam o trajeto com as câmeras, e aí foi quando eles fizeram algumas filmagens em alguns trechos. E aí indiquei alguns lugares que eles podiam ir, principalmente o arquivo público municipal. E o resultado ficou lindo. Eu acho que eles trataram o caso em si com uma sensibilidade muito, muito grande. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte. Estava na estreia. Nossa, fiquei muito feliz. E agora eles vão ajudar a gente, né, a fazer o documentário da Estaduria Ouro Preto. Porque o projeto ele tem que entregar esse resultado, e o resultado da UFOP é um documentário. Então a gente está em contato com eles, com essa parceria incrível. Eu fiquei muito feliz deles toparem, até porque a gente não tem conhecimento de câmera nem nada, e eles super toparam. E aí a gente está organizando para que o documentário seja feito. Que maravilha, que legal. Informação novíssima. Não é? Inédita! Inédita. A gente vai sair, não tem data ainda, mas precisa sair para esse ano. Então a gente está trabalhando para isso. Bacana. Vamos aguardar ansiosos por isso. E perguntando sobre isso, assim, depois de tantos anos estudando e tantos anos que vão vir ainda, né, que você está estudando e passando esse conhecimento tão importante, né, sobre a ditadura, sobre a história do Brasil, de Ouro Preto, aqui da região, o que você espera que o seu trabalho leve para as pessoas de lembrar mesmo sobre a Letícia, sobre o trabalho da ditadura? O que você espera deixar? Eu espero que as pessoas continuem estudando, assim, porque cada vez que eu faço trajeto, eu converso com alguém, as pessoas ficam, eu acho que eu vou estudar nesse tema. Eu fico, estuda, por favor. Tem tanta coisa que a gente não sabe, tem tanta coisa, e é um trabalho que você não consegue fazer sozinho, depende de outras pessoas, né? Depende de outros incentivos. Então, assim, se pelo menos eu despertar a curiosidade de alguém de ir no arquivo público ou de ter acesso a algum acervo para procurar minimamente sobre isso, eu já fico feliz. Eu já sinto que eu cumpri ali meu trabalho. E que a partir do momento que uma pessoa conhece, ela pode reproduzir aquilo, ela pode estudar aquilo, ela pode fazer como eu fiz. Não sozinha, obviamente, porque é um trabalho muito coletivo, mas que tem surgido efeitos e parcerias muito bacanas durante esse período. Então, fico muito feliz. Com certeza. E eu gostaria, já encaminhando aqui para o final, de te dar um espaço para você conversar com as pessoas que te acompanham, que leem seus textos, veem suas publicações, acompanham a ditadura e participam do trajeto em Ouro Preto. De algum recado que você queira dar para essas pessoas, algum convite? O espaço está aberto para vocês, para câmera aquela ali. Então, gente, meu primeiro convite é que vocês sigam as redes sociais do projeto, a Ditadura IMG no Instagram. A gente tem publicações 2 vezes por semana. A gente faz publicações variadas, produzidas por todos nós bolsistas, com variados temas. Mas que é muito importante que, eventualmente, meus textos aparecem por lá e a gente acaba divulgando outras iniciativas parceiras do projeto. Convido que vocês leiam o texto do relatório GT-UFOP, que fala sobre a ditadura aqui na UFOP e na Escola de Minas e Escola de Farmácia. Conheçam sobre a história da universidade e leiam também o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que fala sobre todas as vítimas. Conheçam as pessoas, conheçam as histórias dela e sigam a gente nas redes sociais. Maravilha, muito obrigada por conversar com a gente. Foi ótimo, você arrasou, foi lindo. E, enfim, te agradecer realmente pela sua presença e por topar conversar com a gente sobre algo tão importante que se mantém tão atual, né? Apesar de, enfim, já era para ter morrido há muito tempo, mas tá aí. Sempre vai estar aí, mas que é importante que a gente lembre da maneira certa, com muita memória, justiça e verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. E além desse agradecimento à Letícia, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam essa entrevista maravilhosa até aqui. A gente vai ficando por aqui, lembrando sempre com o patrocínio do Grupo 3T e da Cedro Mineração. E é isso, acompanha a gente também nas redes sociais, a Agência Primaz, tanto no TikTok, Instagram, YouTube. E conto com vocês para a próxima edição da Entrevista Primaz. Tchauzinho. Tchau.